E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui com um exercício resolvido de genética, né? A gente vai, então, trabalhar o exercício que a gente deixou aí como exemplo, né, para a gente aplicar as ferramentas que nós aprendemos na aula passada. Só para relembrar aqui, ó, né? A gente aprendeu a trabalhar heredogramas, né? Montando aqui a árvore genealógica e colocando as informações no papel, né? A gente aprendeu a montar o quadrado de Punnett, onde a gente vai colocar as gametas e obter as possibilidades de fecundação aqui, né, de formação dos indivíduos da próxima geração. E a gente aprendeu a trabalhar com probabilidades em genética, né, aprendendo como calcular probabilidades básicas e a aplicar a regra do E e a regra do OU, né, que envolvem eventos consecutivos, né, probabilidade de sair dois eventos consecutivos, ou a probabilidade de sair dois eventos independentes, né, e a probabilidade de ocorrer um evento ou outro que são mutuamente exclusivos, certo? Bom, então o exercício em questão é esse aqui, né? Um casal saudável teve um filho que desenvolveu fibrose cística, que é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões, pâncreas, fígado, rins e intestinos, com sintomas que incluem dificuldade de respirar e tosse com muco, como resultado de frequentes infecções pulmonares. É uma situação bem complicada, né? Eles desejam ter outra criança, mas estão receosos de que ela também possa desenvolver a doença. Sabendo que essa doença segue o padrão clássico de herança mendeliana, qual a probabilidade de uma próxima criança desse casal ser saudável? Então eles querem saber, né? Eles são saudáveis, né? Pelo menos em relação a essa condição. Eles tiveram uma criança que desenvolveu fibrose cística, né? E eles querem saber que se eles forem ter outra criança, qual a chance dessa criança nascer sem a doença, tá? Bem, então vamos começar colocando, né, como a gente fez na nossa aula anterior, né, as ferramentas em prática, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, para a gente entender o que está acontecendo, é tentar montar a árvore genealógica, tá? Então, vamos lá, vamos começar montando o casal aqui. Opa, mesma cor. Montando o casal aqui, né? Então, vamos colocar aqui o casal, né? Lembrando, o homem é um quadradinho e a mulher é uma bolinha, certo? Então, esse casal teve uma criança, né? Ele não falou o gênero da criança, então, vamos colocar aqui losango, né? Que significa que é desconhecido. E a gente sabe que essa criança teve fibrose cística, então a característica a gente coloca ela marcada aqui, certo? Bem, então essa aqui é a árvore genealógica, ó. É um casal que teve um filho com a fibrose cística, certo? Então é uma árvore bem simples dessa vez, um exercício, né, que tem ali apenas uma família com 3 indivíduos. Eles desejam ter uma criança, outra criança, mas, né, ela nem existe ainda. Bom, então agora que a gente tem essa árvore genealógica, a gente vai, e temos a característica, né, a gente pode tentar determinar o genótipo dos indivíduos. Afinal, o que a gente colocou aqui é o fenótipo, né? A gente sabe que o casal é saudável com relação à fibrose cística e a criança tem a doença. Mas a gente não sabe, o exercício não falou aqui, se é dominante ou se é recessivo. Ele falou que segue o padrão clássico de herança mendeliana, né? Mas não sabemos nada mais sobre isso. Muito bem, então a primeira coisa que a gente tem que se perguntar aqui, né, como é um padrão de herança clássica mendeliana, qual é a característica dominante e qual a característica recessiva, certo? Então, lembrando, como que a gente sabe se uma característica é dominante ou recessiva? Então, a principal pista que a gente vai ter é procurar um casal que tenha uma criança, que tenha um filho, né, que a próxima geração tenha um indivíduo que tenha uma característica diferente da característica deles, tá? Ou, em outras palavras, um indivíduo que seja diferente dos seus pais, de ambos os seus pais, tá? Então, nesse caso aqui, ou em todos os casos, o diferente é o recessivo. Por quê? Porque a gente viu que o recessivo ele tem a habilidade de permanecer escondido. A característica recessiva ela não precisa aparecer em todas as gerações. Então, reparem o que está acontecendo aqui, ó. Esse indivíduo ele tem a doença, tem a fibrose cística, e os seus pais não. Talvez, né, os pais aqui tenham, a gente não sabe, ele não falou nada do que está para trás aqui.
né? Mas nós sabemos que esse indivíduo tem e essa geração anterior não. Então a característica pulou, né, uma geração, ou ela apareceu aqui sem estar presente na geração anterior. E isso é uma característica típica dos caráteres recessivos, né, da característica com herança recessiva. Tá? Então isso significa que esse indivíduo tem o caráter recessivo. Né? Se ele tem o caráter recessivo, a gente sabe que ele vai ser o duplo, o homozigoto recessivo. Né? Vamos colocar uma letra aqui. Como é fibrose cística, vamos chamar de F, vai. Fzinho, então. Então, Fzinho, Fzinho. Tá? Essa é podia ser Czinho, Czinho também, tá? Mas vamos colocar F. Bom, se o exercício deu uma letra, usa a letra que o exercício deu. Se ele não deu, né, usa a letra, normalmente a minúscula, né, é o recessivo, claro, né, mas usa a letra aqui da característica. Né? E o dominante aqui seria o Fzão. Né? Então, o Fzão, a gente sabe que os pais têm, porque eles são saudáveis, então eles vão ter um alelo Fzão. Mas, né, a gente tem que determinar agora o segundo, o que tem aqui, né, no segundo alelo, afinal, cada indivíduo vai ter 2 alelos. Né? Então, o que eles vão ter aqui? Bom, se a gente sabe que a criança tem Fzinho, Fzinho, ela, portanto, sabe, quer dizer, a gente sabe que ela recebeu esse Fzinho dos pais, certo? Então, se ela tem 2 Fzinho, um tem que ter vindo do pai e outro tem que ter vindo da mãe. Então, a gente sabe que os pais são obrigatoriamente, necessariamente, Fzão, Fzinho, certo? Um detalhe aqui, tá? Claro, a gente sabe, né, a gente até estudou a evolução já, a gente sabe que as características têm que surgir, né, por variação genética, né, características novas surgem, tá? Mas uma mutação genética, né, que surge para introduzir uma característica nova é algo bastante incomum, assim, do ponto de vista de casos estudados, né? Então, claro, existem mutações e eventualmente vai acontecer uma mutação que vai nascer um indivíduo que tem aquela mutação e que dá alguma característica nova para ele. Tá? Mas, em geral, tá, exercícios, seja de vestibular, de Enem, tá, ou na escola mesmo, né, eles não vão levar em consideração mutações novas, tá, a não ser que seja especificado em contrário. Porque uma mutação é algo imprevisível, não dá para você, né, adivinhar se surgiu uma mutação nova aqui. Então a gente tem que trabalhar com a premissa de que essa característica que está aqui, né, ela veio por herança. Tá? Bem, então nesse caso aqui, a gente conseguiu determinar o fenótipo, que o exercício deu na verdade, e o genótipo, que é a característica, né, genética, a composição genética de todos os indivíduos aqui. Muito bem, então a primeira etapa já foi ok, tá? Que é lá o heredograma, né? Montamos a árvore genealógica e conseguimos colocar os genótipos. A gente pode até colocar aqui uma legenda também, se for o caso, né? Fzão é saudável, saudável, e Fzinho é fibrose cística. Tá? Então, sabemos que para essa característica, a criança ela desenvolveu, né, porque ela é recessiva, e os pais são portadores, eles não apresentam a doença, porque eles têm o alelo dominante, mas eles têm o alelo recessivo, né, em heterozigose aqui, ele está, né, em dose única, né, e a gente sabe que para se manifestar precisa de estar em dose dupla. Tá? Bom, mas o exercício pergunta qual a probabilidade da próxima criança do casal ser saudável. Tá? Então, como que eu sei isso? Né? Qual que é a probabilidade da próxima criança ser saudável? Para isso, a gente vai precisar ver, né, quais são as probabilidades envolvidas, quais são as possibilidades envolvidas desse cruzamento aqui. Tá? Desculpa, desse aqui, ó, né, desse casal aqui, certo? Então, vamos lá. Bom, a gente sabe que o pai vai formar gametas e a mãe vai formar gametas. Como os dois são Fzão, Fzinho, né, eles vão formar gametas iguais, certo? O gameta que eles vão formar vai ser Fzão ou Fzinho. Os dois. Tá? Eles vão formar 2 tipos de gameta. Se for homem, vão ser espermatozoides. Se for mulher, né, vai ser óvulos. Mas eles vão formar 2 tipos de gametas. Fzão ou Fzinho. E daí, esses gametas vão encontrar uns aos outros. Né?
como que a gente representa isso? No quadrado de Punnett que a gente viu a montagem, que é o famoso joguinho da velha, né? Então a gente vai colocar de um lado, né, tanto faz aqui, masculino, feminino, vamos colocar a mulher em cima, o cara embaixo. Né? Aqui Fzão, Fzinho, lembrando, aqui são os gametas possíveis, né? E aqui também, os gametas possíveis. Tá, e aqui a gente vai colocar os encontros, né? Então, se esse gameta encontrar com esse, uma possibilidade é que seja Fzão, Fzão. Se esse gameta encontrar com esse, a outra possibilidade é que seja Fzão, Fzinho. Esse com esse Fzão, Fzinho também. Lembrando, a ordem não importa, tá na célula, isso aqui vai ficar misturado mesmo, então não era Fzão, Fzinho e Fzinho, Fzão, não. A ordem não importa nesse caso, tá? E Fzinho com Fzinho dá o duplo recessivo. Então, olha só, aqui nós temos 4 possibilidades, certo? Existem 4 possibilidades, sendo que uma envolve o dominante, duplo, homozigoto dominante, tá? E reparem, são 4 possibilidades, então essa aqui é uma dentre 4, tá? Existe a possibilidade Fzão, Fzinho, e essa possibilidade ocorre 2 vezes, dentre um total de 4. Então essa possibilidade é 2/4. Tá? E existe a possibilidade de ser homozigoto recessivo. Esse aqui é o heterozigoto, né? E o homozigoto recessivo, que é uma dentre o total de 4. Tá? Bom, então existem essas 3 possibilidades aqui, sendo que essa aqui ocorre 2 vezes, né? Então são um total de 4. Tá? Então totalizam 1/4, 2/4 e 1/4. Claro, do ponto de vista do fenótipo, né, que a gente vai observar o indivíduo, essa aqui com essa aqui são indistinguíveis. Né? O casal aqui, eles só perceberam, né, a gente só pode dizer que eles têm o alelo Fzinho porque eles tiveram uma criança que é afetada pela fibrose cística. Né? Caso eles não tivessem tido filho nunca, eles seriam praticamente indistinguíveis do Fzão, Fzão. Né? Então, em termos de fenótipo, esses dois tipos de indivíduos, né, tanto o homozigoto dominante quanto o heterozigoto, eles apresentam o fenótipo dominante, que é ser saudável. Portanto, a gente pode dizer que do total de 4, aqui tem 3 possibilidades e aqui tem uma. E reparem que esse aqui é o padrão 3/1, que é o padrão típico lá do Mendel, né? A probabilidade 3/1, que está de acordo com a herança mendeliana clássica, certo? Agora, então, considerando lá a pergunta, a probabilidade do casal ter uma criança saudável, quem que é saudável aqui? Esse aqui é saudável e esse aqui é saudável. O único que teria aqui a condição, né, a doença, seria esse aqui. Então, são três possibilidades, né, 3 casos para você ser saudável, em total de 4, certo? Então, a probabilidade de ser Fzão alguma coisa, tá, a gente pode colocar aqui, é igual a 3 no total de 4, ok? Isso aqui equivale a, se você for fazer a conta, 0,75, que por sua vez é igual a 75%. Tá? Daí novamente, tem alguns lugares que vão dar essa alternativa, tem alguns lugares que vão dar essa aqui, tem alguns lugares que vão dar essa aqui. Tá? Se o exercício não oferecer, você pode escolher uma, né? Ou colocar as 3 aqui, se você quer garantir todas as bases, né? Mas é bom sempre lembrar dessa equivalência, né? E até para se familiarizar com a linguagem, com os números envolvidos aí, saber que 3/4 é 0,75 ou 75%. Então a chance desse casal ter uma criança saudável é 3/4 ou 0,75 ou 75%, tá? Mas daí a gente pode perguntar, mas se ele vai ter 3 crianças saudáveis para cada uma criança doente, ele já teve uma doente. A próxima então não vai ser saudável? Será? Né? Lembrando, a gente trabalha na genética com probabilidades, tá? Então isso aqui é mais ou menos se você jogar uma moeda. A moeda tem cara ou tem coroa. Se você jogou uma moeda, né, uma vez e deu cara, não significa que se você jogar na outra vai dar coroa, tá? Lembrando,
Por quê? Porque a moeda, cada evento, cada lançamento é um evento diferente. Você um não vai influenciar o outro. Tá? Então, teoricamente, você pode jogar uma moeda 100 vezes e 100 vezes cair cara. Né? Isso seria tão provável quanto você jogar e cair qualquer outra combinação, né? Na sequência de caras e coroas. Né? Então, um evento não vai influenciar o próximo evento. É claro que, como é aleatório, né? Se esse casal, vamos supor, tiver vários e vários filhos, a tendência, probabilidade, é que ele tenha uma razão, né, de 3 saudáveis para cada doente. Claro que os seres humanos não têm tantos filhos, né, em geral, né, para você ter garantia de que isso vai ser consistente. Né? Por exemplo, a tendência, né, é que seja um número 50% homem, 50% mulher, sexo biológico. Né? Mas um casal que tenha 2 crianças, né, pode ter 2 meninas ou 2 meninos. Um casal que tenha 3 crianças, 4, pode ter 3 meninas e um menino, ou vice-versa. Né? Então, com números pequenos, a chance de dar um desvio é maior. Tá? Por isso que Mendel trabalhou com ervilhas, né, que produziam uma descendência muito numerosa, né, de modo que ele poderia contar menos com a sorte, digamos assim, de que tenha, né, um número amostral pequeno, né, que fosse dar um desvio grande. Tá? Então, com os seres humanos é sempre complicado você esperar que ele siga essa distribuição certinho. Mas, em todo caso, a chance, né, é 75% ou, né, qualquer uma dessa variação aqui. Tá bom? Então é isso. Tá? A gente vai ter mais exercícios essa semana para vocês praticarem. Tá? Alguns vão ser um pouco mais... vão trazer algumas novidades aí, que vai ser o tema do próximo vídeo aí, que vai estar junto com esse aqui, disponível lá no canal ou no Classroom, ok? Então, por enquanto é isso. Valeu!